Bom dia, pessoal. Como a Pri disse, eu sou a Natália, mais conhecida como Nath. Sou consultora de prevenção a fraudes aqui da Único. Sou novinha aqui, eu venho do mercado, meus últimos, na verdade, desde o começo, eu sempre trabalhei no segmento financeiro, em bancos, fintechs. Então, a gente vai falar sobre a evolução da fraude de identidade, a gente vai ver o que estão conversando, o que se fala no mercado internacional, a gente pula novamente para a tendência de fraude, então o que vai acontecer em 2022, 2023, e as tendências de autenticações. Então, no próximo slide, eu trago um pouco sobre fraude de identidade, né? Como que ela começou. Hoje a gente conhece muito de fraude digital, a gente sabe de fraude com selfie, mas como que isso começou, né? No passado não muito distante, há cerca de 5, 6 anos atrás, não mais do que isso, nós tínhamos a fraude documental, né? Então, antes dos bancos digitais, de toda essa digitalização, como que a gente abriu uma conta, né? A gente tinha que ir fisicamente numa agência, uma agência de tijolo, né? Parece meio surreal nos dias de hoje, mas a gente fazia isso. E como que a gente provava a nossa identidade? A gente tinha que apresentar um monte de documentos. Então, a gente levava os nossos dados pessoais, endereço, telefone, RG, e tudo isso como que a gente mostrava, comprovava? A gente levava comprovante de endereço, a gente tinha que levar um olerite, ou imposto de renda. A gente não conseguia abrir uma conta, por exemplo, se a gente não conseguisse comprovar uma renda. Então, a gente tinha que ter um vínculo de CLT, ou minimamente comprovar através do imposto de renda que nós tínhamos uma renda declarada. Além disso, nós tínhamos que levar um documento de identificação, um RG, uma CNH, um documento oficial, que é o que eu brinco que a gente fazia o famoso cara a crachá, né? Então, como que eu sei que a Natália é a Natália mesmo, né? Então, eu levava um documento com foto, sentava ali na mesa do gerente da agência, e ele olhava o documento, olhava para mim e falava, beleza, é a Nath que está sentada aqui na minha frente. Nessa época, as contas levavam, em média, acho que uma semana para abertura de conta. Era muito comum a gente sair do banco e, depois de dias, entrar em contato com o gerente, ficar acessando o Bankline lá, a internet do banco, para ver se a conta tinha sido aberta, né? Isso, visão cliente era muito ruim. Nos dias de hoje, a gente tem uma necessidade muito grande de ser tempestivo, de conseguir fazer uma abertura de conta super rápido, né? Então, a experiência do cliente não era tão legal. Para os bancos, né, em contrapartida, tinha um trabalho operacional enorme, porque você tinha que fazer uma análise documental de todos aqueles papéis que foram entregues para você. Então, ele tinha que ter analistas, aquelas mesas operacionais. Então, é um custo muito alto disso, contratar especialistas, porque a fraude documental, o fraudador, ele, assim como nos dias de hoje, né, ele se torna cada vez mais especialista na falsificação. E, além disso, o fraudador também, para ele, não era tão bom, porque ele tinha que ir fisicamente nas agências, ele tinha primeiro que fraudar um monte de documento, então isso leva tempo, e ele também, ele se expunha, ele dava a cara dele a tapa, né? Então, e aí é o ponto que ele tinha que ir em várias agências para conseguir escalar a quantidade de fraude. Então, a gente teve uma evolução. Em meados de 2016, começou o advento dos bancos digitais, as famosas fintechs, e aí, com isso, nós tivemos muitos ganhos, mas aí todo o seu ônus tem o seu bônus, né? Então, como que se dá a abertura de conta no mundo digital hoje? A gente continua precisando de dados cadastrais, só que hoje os dados cadastrais, eles são muito pautados em dados digitais, como o número do seu telefone, número de e-mail, são chaves que a gente faz consistência numa validação de prevenção a fraudes, né? Além disso, eu preciso minimamente de um documento, porque até uma resolução do Banco Central, só que hoje não mais precisa ser um documento oficial do governo, por exemplo, né, RG, CNH, eu posso ter um CRM, pode ser uma carteira de ordem, mas eu preciso que tenha uma foto, e eu preciso tirar uma foto, né, eu tiro uma foto durante o onboarding digital para fazer todas essas validações. Isso é bom e isso é ruim como tudo, né? Então, assim, na questão visão cliente, hoje a gente tem abertura de conta em minutos. Tem muitos bancos digitais em que 3, 4, 5 minutos você recebe já um e-mail, recebe um push falando sua conta já está aberta, já pode transacionar. Isso foi um salto, né? Nos dias de hoje, de novo, a gente vive sempre na pressa, na aceleração, então a gente tem essa ânsia de ter tudo resolvido a curto prazo. Para as instituições também teve um grande avanço, porque com isso você tem a possibilidade de automatizar muitos fluxos, porque passa a ser tudo digital, e o fraudador
ele se beneficiou dessa digitalização, porque hoje ele ganha escala na abertura de conta. Então, ao ponto que ele precisava ir numa agência, se deslocar entre bairros, hoje ele sentado na casa dele, com um único device, ele tem a capacidade de abrir 10, 100, 1000 contas por dia. Depende do quão profissional ele é, né? Do quão robotizado ele consegue deixar a operação dele. E o que aconteceu? Os bancos digitais começaram em 2016, mas como a Pri disse, a pandemia acelerou esse processo, né? Por quê? Com a necessidade das pessoas em casa, as empresas tiveram a necessidade de digitalizar os seus processos. Com isso, as fintechs ganharam mais força ainda, porque as pessoas tinham a necessidade, e hoje a concorrência é muito saudável, né? No passado nós tínhamos grandes bancos operando e hoje as fintechs abriram uma brecha que há 5 anos atrás a gente jamais imaginou que fosse acontecer. Então, isso é super saudável. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês, assim, bem rapidamente, porque a Pri abordou bastante sobre isso, mas é o crescimento dos últimos anos. Um dado super bacana aqui é que a Único, a gente começou nas fintechs em 2017. Então, desde lá do começo, a gente já ajuda a sociedade a eliminar essa questão de fraude de identidade, né? E com os bancos, a gente começou em 2019. Por que a gente tem essa diferença, né? Quando a gente fala de banco e fintech, a gente sabe que as fintechs elas têm um apelo tecnológico muito mais forte do que os bancos, né? Até porque elas nascem no ambiente digital, elas nascem em nuvem, então, assim, para eles é muito mais fácil essa aceleração. O banco não. Você pega bancos tradicionais, são bancos de 40, 60, 90 anos, né? Então, eles levam um tempo a mais para conseguir estar tecnologicamente dentro do mercado, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento sistêmico. Pegando o gancho da Pri ainda, aqui, tem uma reportagem da Febraban que ele fala que em 2020 cresceu 165% as fraudes de engenharia social. O que isso significa? A engenharia social, ela está contida dentro da fraude de identidade hoje, né? O que é engenharia social? O cliente, acho que muita gente já deve conhecer alguém que caiu em algum golpe, a gente mesmo, a gente vive tão no automático que por mais que a gente tenha conhecimento de fraude, às vezes a gente cai no golpe e depois a gente olha para trás e fala, meu, eu não acredito que eu caí nesse golpe, né? A engenharia social é isso, o fraudador, ele usa da boa-fé da pessoa, da vítima, ele usa da ingenuidade, ele usa da oportunidade para aplicar o golpe. Então, para ele fraudar você, digamos assim, né? Então ele quer acessar, invadir a sua conta num determinado banco, ele liga para você, se passando pelo banco para coletar as suas informações, senha, o famoso token que a gente recebe por SMS ou mesmo no aplicativo do banco. Então a engenharia social ela está muito pautada realmente na fraude de identidade, porque ele precisa de dados nossos para invadir uma instituição financeira ou se passar por você, os famosos golpes de WhatsApp, né? Que a pessoa pega a sua foto, bota ali no perfil, manda uma mensagem para o seu marido, para o seu namorado, para o seu filho, falando que está sem grana, me transfere, e a gente está tão automático que a gente não vê que é o nome da pessoa que está aparecendo, que é um número aleatório, mas eu bato o olho, vejo que a pessoa, eu vou lá e transfiro 5, 10, 15, 20 mil reais, né? E é o dinheiro perdido. O Pix acabou trazendo essa aceleração, né? Então, o Pix, ele é ótimo para os comerciantes, ele trouxe realmente, assim, ele fez uma inclusão digital para empresários, principalmente os MEIs, assim, exponencial. Hoje eu vou buscar meu filho na escolinha, o tiozinho da pipoca aceita Pix. Eu não preciso mais ter dinheiro na mão. Só que, em contrapartida disso, para o mundo dos fraudadores, isso tomou uma dimensão muito forte, né? O Pix, ao ponto que a TED, DOC era dias, né? TED era horas, e o Pix, em segundos, o dinheiro saiu da conta. E aqui no gráfico, o que a gente ilustra? Novamente, do que a Pri comentou, né? A gente vê que no começo de 2020, os bancos foram alvo, eles foram atacados, e depois migrou para as fintechs. Eu só vou complementar um ponto do que a Pri compartilhou, que é das fintechs, né? Por que a gente vê esse salto, de repente? As fintechs, quando a gente abre uma conta, geralmente a gente abre para conhecer os produtos que eles oferecem, né? Então, via de regra, a gente tem um banco tradicional como principal banco de operação, e as fintechs, e cada fintech ela tem um apelo de produto diferenciado, então a gente abre aquela conta para conhecer. O fraudador, para ele atacar uma determinada fintech, uma instituição financeira, ele tem que ser atrativo para ele. Afinal de contas, ele trabalha, né? Ele tem um custo, ele cansa para conseguir os dados pessoais, as credenciais, para conseguir invadir a conta.
Então, quando a gente abre uma conta na fintech, a gente geralmente abre, fica um tempo ali sem movimentar, vai conhecendo o produto e tal. Então, a gente vê que em 2000, começo de 2021, a gente teve um boom de fintechs, e em 2021 a gente vê o crescimento. Assim, as pessoas passam a usar aquelas contas, e aí passa a ser atrativo para o fraudador, e aí ele começa realmente a inverter, né? E aí, agora no próximo slide, o que eu vou compartilhar com vocês? A evolução da fraude de identidade digital. Em 2017, quando começou o mundo digital, a gente só lembra que eu falei? A gente só pedia uma selfie, né? Então, o que o fraudador fazia? Ele ia nas redes sociais, primeiro que os dados cadastrais ele conseguia com os vazamentos de dados, como a Pri comentou, né? A digitalização, a tecnologia, como sempre, ela ajuda muito, mas se você não tiver cuidado, para você ter um vazamento de dados, é muito simples e é um estrago sem precedentes, né? Tanto para quem permitiu o vazamento de dados, que isso implica em N problemas legais, inclusive pautados em multas, em leis, e para a gente, né? O consumidor final, a vítima, porque a gente tem os nossos dados expostos. E o fraudador se beneficia disso, né? Na Dark Web, eles vendem abertamente bases com tudo completinho, né? Telefone, endereço, CPF, e com base com isso em mãos, ele vai e abre a conta. Então, quando a gente falava lá atrás que a gente pediu uma foto, ele, com base em mãos os meus dados, ele me procurava na rede social, me achava no Instagram, no Facebook, pegava a minha fotinha bonitinha ali, com filtro, né? Sem filtro, essa carinha que vocês estão vendo aqui. E aí, o que ele fazia? Ele tinha então um celular aqui, né, com a foto do Instagram, ele pegava o celular que estava o onboarding aberto ali da conta do banco digital e tirava uma foto da foto, né? Então é a famosa foto da foto que a gente tanto ouve. E aí, aqui nesse primeiro quadrante aqui de foto da foto, a gente vê que era muito escrachada a fraude, né? Então, assim, a gente vê a borda do celular, a gente consegue, em algumas amostras que a gente tem aqui na Único, a gente vê, inclusive, o vídeo do computador era aquela coisa bem escrachada, uma foto totalmente sem tratamento nenhum. Nessa segunda foto aqui, você vê que ele até tenta dar uma enquadrada, mas no fundo você vê que é alguma foto impressa que você vê até um amassadinho, né? E isso o fraudador conseguiu explorar durante muito tempo. E aí, a Único, como uma empresa de tecnologia de prevenção a fraudes, viu esse movimento acontecer e falou, opa, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí foi quando surgiu o famoso liveness passivo, que é uma tecnologia que ele identifica se é uma foto da foto. Eu continuo não identificando vida, né, um movimento, mas eu tinha a capacidade de avaliar se era uma foto da foto. Aí entra o segundo golpe aqui, que é o golpe da selfie, né, o spoofing, que começou em meados de 2019. Então, o fraudador, sabendo que ele não podia mais pegar uma foto de redes sociais, que isso ia parar aqui nos nossos motores, o que ele começou? E aí, infelizmente, né, o mercado, as lojas, né, dos nossos smartphones, eles são legais e são ruins, porque a gente tem uma infinidade de aplicativos para o nosso dia a dia, mas favorece muito o fraudador também. Então, com a ajuda de outros aplicativos, o que ele fazia? Ele conseguia fazer uma câmera fake. Então, que é esse vídeo que está rolando aqui em 2019 e 2020. Como vocês podem ver que ele abre um aplicativo e aí ele tira a foto e com essa foto original, ele fazia o upload dentro do aplicativo da instituição financeira. Então, ela se passava com uma foto. Então, o que ele fazia? Ele emulava. Então, imagina assim, ó, eu estou no onboarding ali da instituição financeira, no momento de capturar a selfie, eu chamo essa câmera fake para fingir que eu estou tirando a foto, só que ao invés de eu mandar a foto que eu tirei, eu vou lá na minha galeria e pego a foto da vítima. Então, tecnicamente falando, é uma foto original. Eu não tenho borda, eu não tenho amassado de foto, é uma foto super bacana. E aí, os fraudadores, novamente, por um período de um ano e meio, conseguiram atacar as instituições nesse sentido. Até que chegou-se a necessidade, a gente falou, beleza, vamos evoluir a nossa tecnologia. Então, eu preciso fazer a identificação de vida. Eu preciso garantir que quem está tirando aquela foto está fisicamente na frente daquele celular e eu consigo capturar a vida. Que é a terceira simulação aqui, que foi a nova fraude que surgiu, até no final do ano passado, é uma fraude bem recente. Na verdade, não é uma fraude, né? É uma forma de fraudar, porque a fraude é a mesma desde 2016, que é o injection. O que é o injection?
Novamente, o fraudador usa de artifícios tecnológicos, aplicativos que ele encontra nas lojas, para fazer esse embarque. Aqui nesse vídeo, onde está o injection, a gente ilustra, ele acaba subindo uma foto estática, mas o que acontece? Vocês vão ver que ele captura, aí ele vai abrir o aplicativo aqui da instituição financeira, por exemplo, né? E ele novamente vai lá na galeria e pega aquela foto e faz o upload. Aqui, até para compartilhar com vocês, esses vídeos eles foram feitos no ambiente aqui da Único, no laboratório, até para não expor nada no mercado, né? Então a gente usou os nossos próprios ambientes. E aqui a gente usa uma foto, mas na verdade aqui no Injection a gente pode usar qualquer coisa. Então eu posso usar, para quem tem iPhone, que tem aquela foto viva, né? Que a gente fica segurando e a foto tem vida, você consegue pegar aquela foto e transformar em um vídeo. Então, você consegue fazer o upload do vídeo. Existem aplicativos hoje no mercado que eles dão vida às fotos. Então, eles pegam uma foto totalmente estática e aí, com a ajuda do aplicativo, ele pisca o olho, ele sorri, ele mexe a cabeça. Então, o fraudador usava esse artifício. Então, ele pegava essas fotos vivas, com a ajuda desses aplicativos, fazia a emulação, fazia a simulação e sobe, né? Como que você impede a fraude de injection? Tem algumas camadas de proteção, mais para frente o Matheus vai dar uma palhinha aqui para a gente, como que a gente trabalha aqui na Único, mas isso é possível evitar, isso está muito mais ligado a ambientes de cibersegurança do que propriamente dito prevenção a fraudes, mas é uma fraude que tem como evitar, beleza? E aí, falando um pouco de fraude de identidade aqui no Brasil, no próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado internacional. Né? O que fala-se, né, fora do Brasil? A gente sabe que o Brasil não é o único país fraudador, falando o que eles estão abordando lá fora. Quando a gente fala de mercado internacional, eles têm falado muito sobre metaverso, né? E aí, parece tão surreal, né? A gente fala, cara, o que é metaverso? Eu fui fazer uma pesquisa e o conceito de metaverso, ele surgiu em 92, em um livro, em que o cara falava sobre realidade virtual, né? Como seria viver numa realidade virtual. Eu não sei se alguém aqui já jogou o jogo Second Life, mas ele é pautado em metaverso, né? Então lá você cria uma historinha, você é um videogame. Na época, pessoas ficaram dependentes, né? Só para vocês terem uma ideia, ele deu até uma caída na época, mas você cria a sua cidade, então você monta a sua casa, monta o seu comércio, você monta o seu avatar do jeito que você quiser, só que para isso você precisa de grana, né? Você vai investindo. E aí, não é exagero dizer que daqui a alguns anos, talvez, a gente comece a viver uma era de Black Mirror, que o metaverso, na verdade, ele prega justamente isso, que é a gente criar uma realidade virtual, e aí a gente vai poder viver dentro dela, né? Então, aqui eu trouxe alguns insights do que falam insights aqui do mercado internacional. Então, o que eles falam, né? Com o metaverso, teremos uma explosão de dispositivos, de infra e de aplicativos e dados. Então, assim, imagina, são problemas que a gente já tem hoje, a gente só vai potencializar. A gente vai para uma magnitude muito maior do que a gente tem hoje, né? Aqui outra pessoa fala assim, afetará a governança, privacidade, fraude, identidade e muito mais. De novo, é a nossa realidade já, mas a gente potencializa ainda mais. E um terceiro aqui, vício, crime e violações de dados. O metaverso pode se tornar uma selvagem oeste se não tomarmos cuidado. Cara, isso é a nossa realidade já hoje, né? Quando a gente fala de lei de cibersegurança, ela é muito frágil nos dias de hoje, né? Muito se vê quando alguém tem um problema em redes sociais, principalmente, a gente vê que falha, né? A nossa lei, principalmente aqui no Brasil, ela é muito falha nesse sentido. E aí, no próximo slide, a gente faz uma analogia com a fraude, né? O que a gente imagina de fraude linkado com o metaverso, né? Aí a gente vai ver que aqui, a fraude de identidade representa quase 2/3 de todos os incidentes de fraude em todo o mundo e dobrou em relação a 2020. Cara, de novo, assim, né? É fraude de identidade, assim, Então, a gente tem que fortalecer a entrada, né? Enquanto o máximo que eu conseguir garantir que eu sou eu mesmo, a gente vai ter proteção no sentido de prevenção à fraude. Não só de prevenção à fraude, acho que em qualquer âmbito, né? Qualquer situação.
Aqui ele também fala que as ameaças cibernéticas em 2022 correm com toda a gama de riscos. Então, assim, de novo, né? A gente está imerso a um mundo de riscos. E as principais previsões de fraude para 2022? A ascensão dos passaportes de identidade digital no metaverso. Então, voltando um pouquinho, quando a gente fala de metaverso, a gente precisa criar uma identidade. Então, imagina que cada um, e é até engraçado, depois, quem tiver curiosidade, façam pesquisas, né? Você já consegue comprar terrenos no metaverso, que é para você construir o seu ambiente ali, né? E, na verdade, é tudo comercializado já no metaverso. Então, algumas empresas, inclusive, já estão montando seus ambientes, né? Sabe-se que esse ano, talvez a gente tenha uma explosão no metaverso. Os principais fundadores ali, eles estão investindo muito. Ainda é um segmento que, para quem é o fundador, tem prejuízo. Não é a curto prazo que a gente vai ver essa mudança, mas a médio e longo prazo vai ser uma explosão. Então, quando você vai precisar criar o seu avatar, então a gente fala, puta, mas como é que eu vou ter fraude no metaverso, né? O que a realidade virtual tem a ver com a nossa realidade, com o físico? Quando você cria um avatar, o que se imagina do metaverso para as empresas, né? As empresas vão começar a investir. Então, assim, empresas do ramo alimentício, de telefonia, de bancos, eles vão criar. Então, fazendo uma analogia com o Second Life, com o joguinho de videogame, né? Se tiver algum gamer aqui, vai querer me matar. Mas fazendo uma analogia, vai ser exatamente isso. Você vai ter uma realidade virtual ali que você vai montar o seu mundo. Então, assim, quem não assistiu Black Mirror, assista. Porque ele vai te mostrar, vai te ilustrar muito bem o que é essa realidade virtual. Então, as pessoas começam a deixar de fazer coisas no físico, falar, putz, eu vou trabalhar. A Único vai montar o escritório dela ali dentro do metaverso, a gente vai botar o nosso óculos e vai sentar no nosso escritório ali e vai trabalhar daquela forma, né? É bacana? Cada vez mais digital, cada vez mais confortável para a gente trabalhar, para a gente viver de onde a gente quiser? Sim, mas isso traz os riscos. Porque eu vou sincar tudo que é da minha... tudo que está vinculado ao meu pessoal vai estar naquele mundo, né? Então, eu vou ter dados pessoais, então, de novo, ó, o risco de vazamento de dados. Eu vou começar a colocar os meus certificados, enfim. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter sequestro de identidade, né? É surreal você pensar nisso. Você fala, sequestraram o meu perfil do metaverso. Eu sou um cara renomado, enfim, eles vão pedir grana, né? E como que é a grana do metaverso? Ele é em moeda virtual também. Fazendo até uma analogia já hoje, infelizmente dando um exemplo até da guerra que está rolando agora, o grupo Anonymous sequestraram um dos iates do Putin, né? Então, assim, fisicamente o iate está parado ali no mar, se o cara quiser ligar, ele consegue sair. Mas internamente, sistemicamente, ele não vai conseguir fazer nada, porque eles mudaram absolutamente tudo. Então, assim, olha como começa a ficar louco essa fusão de mundo físico com o mundo virtual. E aí a fraude ela vai estar muito pautada nisso, né? Então, assim, hoje a gente não invade, né? Um fraudador invade um perfil do Instagram para vender coisas e pedir dinheiro, vai acontecer a mesma coisa no metaverso, só que aí muito pior, porque a gente vai ter dados nossos nisso, né? E aí, como que os especialistas internacionais imaginam como prevenção a fraudes? A adoção de IAs, de machine learning, né? Está cada vez mais pautado, está cada vez mais forte essa questão da gente identificar o comportamento. Então, passou da época, ou vai passar ainda, da gente se pautar em um único tipo de autenticação para eu validar se aquele cliente é ele mesmo, né? Então, eu vou saber de que região que ele costuma operar, pensando no metaverso, quais são as IAs que estão plugadas por trás dele, os horários que ele costuma fazer, enfim, toda essa habitualidade do cliente, né? Aí aqui ele também fala sobre a ascensão da fraude de troca de criptomoedas. Hoje é um mercado que não é explorado ainda. O fraudador ele ainda tem muitos ganhos em atuar aqui no nosso mundo físico, né? Mas a gente já vê algumas fintechs crescendo com a questão de criptomoedas, moedas digitais, eles estão comercializando. E aí, quando a gente fala do metaverso, a moeda é só moeda digital. Então, vai chegar um momento, realmente, que o fraudador ele vai virar, ele não quer mais o real, até porque nosso dinheiro está extremamente desvalorizado, né? Infelizmente. Então, ele vai começar a ver valor nisso, e aí a gente aqui vai ter que começar a pensar, falar, putz, agora estamos falando de moeda virtual, como que a gente lida com isso, né?
E sempre, né, quando a gente fala de instabilidade econômica e pandemia, são fortes agravantes, são fortes coisas que podem mexer com a economia, que podem deturpar mais ainda o cenário e investir em fraude, né? E aí, agora no próximo slide, eu compartilho com vocês a geografia da fraude, né? Então, como a gente está falando de mercado internacional, a gente fala onde o Brasil está situado, né? E, infelizmente, o Brasil está entre os top 10 de fraudes, né? Então, de economia, de educação, a gente está anos-luz do top 10, mas de fraude a gente está com a mãozinha levantada aqui falando, opa, estou aqui dentro, né? Infelizmente. Aqui são alguns highlights bem macros, né? Então, assim, ó, a Rússia é um país que não necessariamente a fraude ocorre dentro da Rússia, mas a Rússia é uma grande provedora de tecnologias para malware, para mais voltado para cyber mesmo, né? Então, eles vendem isso, eu já, até por experiência, já passei por alguns setores em que era atacado por um malware russo, e, cara, foi surreal, assim, a devastação que eles fizeram no mercado, no segmento financeiro. A China, né? A China, ela tá... A China é top 10 em tudo, né? Da economia, em fraude, e de novo também, né? Eles são fortes fornecedores de tecnologias para fraude, né? Porque o que a gente tem que separar aqui, que assim, ó, o fraudador não necessariamente é o cara que cria a tecnologia, né? A gente tem os subgrupos aqui. Então, na Dark Web, a gente tem o cara inteligente ali, o cara que faz a programação, então ele cria aquilo e vende. E aí os fraudadores, os que vão ao final, né, vão direto no cliente, compram esses produtos e saem atacando aqui as vítimas, bancos, fintechs, varejo, enfim, toda a gama, né? E aí aqui o Brasil, infelizmente, ele surge aqui realmente como top 10, a gente sabe que aumentou muito e aumenta cada vez mais, né? Obrigada, pessoal.